A riqueza da América Portuguesa foi produzida, sobretudo, por mãos escravas. A princípio, os portugueses tentaram reduzir os próprios nativos a essa condição. Os índios, contudo, ofereciam todo tipo de resistência ao trabalho obrigatório e acabaram sendo substituídos por africanos escravizados. Ao longo de vários séculos, estes últimos seriam vítimas de um vultoso comércio intercontinental que enriqueceu várias nações europeias. Segundo os líderes da igreja, como não tinham religião definida, os índios deveriam ser iniciados na fé cristã. Já os africanos eram associados ao islamismo. Vistos como infiéis, sua escravização e transferência para a América eram convenientemente interpretadas como uma forma de purgar supostos pecados cometidos por esses povos. Nesse vídeo eu falarei sobre a escravidão na América Portuguesa e o papel da igreja nesse processo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. O governo português não via com bons olhos o apresamento indígena, pois contava com essa mão de obra para coletar produtos da terra, como o pau-brasil, por exemplo, que foi uma generosa fonte de renda durante os primeiros tempos de colonização. Pressionado pela igreja, o governo português chegou a proibir várias vezes a escravização dos índios, mas deixou inúmeras brechas para sua prática. Assim, a escravidão indígena continuou, sobretudo nas áreas mais pobres, como era o caso de São Paulo. Para os colonos dessas regiões, ela foi de crucial importância, já que o preço de um índio era inferior ao de um negro. Nas regiões açucareiras de maior poder aquisitivo, os senhores de engenho davam preferência à mão de obra africana. Entretanto, em época de oferta reduzida, como quando os holandeses controlavam os entrepostos de escravos na África, recorria-se ao trabalho compulsório dos indígenas. Desde meados do século XV, o comércio de homens e mulheres aprisionados na África foi uma das atividades econômicas mais lucrativas para os europeus. Assim, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, os entrepostos africanos que serviam de base de operações para esse comércio foram intensamente disputados pelas potências europeias. Em torno do tráfico negreiro desenvolveram-se ainda diversas atividades econômicas. Para o transporte dos escravos, incrementou-se a indústria naval. Para sua aquisição e manutenção, incentivou-se a manufatura de aguardente, pólvora, tecidos, etc. E o cultivo de fumo, que era utilizado, assim como a aguardente, para a compra de escravos na costa africana. Mais do que uma necessidade, portanto, o comércio de escravos representou uma alternativa econômica altamente rentável para os países europeus. Com a conquista da América pelos europeus, o tráfico negreiro pelo Atlântico chegaria, segundo estimativas mais aceitas, a 11 milhões e 313 mil escravos entre os séculos 16 e 19. Na América Portuguesa, a presença negra teve início por volta de 1550. Entre essa data e o século 19, cerca de 4 milhões de africanos ingressariam na região. No fim do período colonial, grande parte da população brasileira era constituída por escravos africanos e seus descendentes. Em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, que foi o centro administrativo da colônia, a partir de 1763, eles chegavam a ser maioria. No próximo vídeo eu darei sequência nesse assunto e falarei sobre como que era a vida desses escravos no Brasil colônia, focando na opressão sofrida por eles e em quais que foram as formas de resistência. Falarei também mais detalhadamente sobre os quilombos. Portanto, se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a opressão e a resistência à escravidão no Brasil colônia. Um grande abraço e tchau, tchau.